Beringuel. Seu direito. Três horas e 17 minutos, estamos aqui com o nosso quadro fixo de todas as quartas-feiras, Seu Direito, hoje com o advogado trabalhista Dr. Vinícius Cascone. Vamos falar aí sobre questões trabalhistas e também dessa questão, né, da empresa 123 Milhas, de tudo que tem acontecido e também os direitos do consumidor. Eu abro a entrevista, já nosso bate-papo aqui. Uma boa tarde, viu, Dr. Vinícius? Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Doutor Vinícius, chegou já uma participação para a gente aqui, da nossa ouvinte. Deixa eu só pegar aqui novamente o ouvinte. Ele mandou aqui. Passei em um concurso público em 2011. Só tinha uma vaga no edital e só eu passei. Não me chamaram no prazo de 4 anos. Fui à justiça e foram intimados a me contratar. Depois da segunda instância, deram 30 dias para admissão. Isso 9 anos atrás, acredito eu, que ficou meio truncado aqui. A homologação do concurso. Gostaria de saber se tenho o direito de cobrar esse tempo que esperei. Só lembrando, se você também tem alguma dúvida com relação ao trabalho aí, pode mandar para cá o 19 991 86 90 70. E aí, doutor? Bom, primeiro, boa tarde novamente, né? Ela ingressou com uma ação judicial. Então, na ação judicial, deveria, em tese, poderia ter ou não um pedido aí de contagem, né, desse prazo no qual ela ficou fora do cargo pretendido. Agora, a administração pública em geral, seja os estados, o município ou o governo federal, todos os atos deles são gozados de boa-fé. Então, pressupõe-se que ali não se convocou, né, porque, em tese, não havia a suposta necessidade, ou não havia recursos, ou poderia estourar, por exemplo, no caso, a lei de responsabilidade fiscal naquele momento, não se sabe, não tem como precisar o que aconteceu aqui. Agora, primeiro, depende do que ela pediu no processo, se era possível ou não. Segundo, se realmente, qual foi a justificativa do órgão público, seja o município, o estado ou a União, para não dar a posse naquele cargo naquele momento, né? Então, essas situações são um pouco controvertidas, a gente não consegue aqui dar uma resposta efetiva para ela, porque precisa ver o que aconteceu com o processo dela. Uhum. Mas, em tese, passa a contar aí da data que ela tomou posse mesmo. E se faz mais de 9 anos que ela tomou posse, realmente aí esses direitos já estão prescritos, ou seja, ela não consegue mais cobrar também, porque passou um grande tempo, mais do que o tempo que está previsto em lei para se entrar com uma ação judicial cobrando. Uhum. Então, nesse caso específico, me parece que ela não teria mais direito a reclamar qualquer coisa. É claro que a gente precisaria analisar o processo concretamente. Tá. Até com questão essa questão de concurso, me veio agora até a memória, não é o caso desse ouvinte que mandou a participação, mas que quando a gente presta algum tipo de concurso, existe, né, eles até colocam lá para cadastro de vaga de reserva. Né? Então é algo que às vezes as pessoas olham lá tantas vagas, daí não chama, mas é para cadastro, é para quando precisar até lá. Então é um negocinho que a gente também tem que tomar muito cuidado. Concurso público. Hoje é importante a gente separar algumas questões. Às vezes tem um edital de seleção pública e um edital de concurso público, são coisas diferentes. Às vezes, seleção pública é uma simples seleção para um contrato temporário, por prazo determinado, às vezes por 1 ano, por 6 meses, ou por o tempo que a administração pública necessite de um profissional. Às vezes para substituir uma licença maternidade, às vezes para faltas, ou alguma licença saúde de algum servidor, ou ainda um serviço excepcional. Um exemplo, naquela época, naquele ano, a gente teve um aumento grande de crianças em creches. Então, você tem um déficit de professores, ou de ADIs, que a gente chama, né? São agentes de desenvolvimento infantil. Então, você faz um processo de seleção pública, muitas vezes, só para cumprir aquela lacuna. Uhum. Então, às vezes, a gente tem que observar essa diferença. É uma seleção pública? É um concurso público? Então, o edital é o que manda a regrinha do concurso público ou da seleção pública. A gente tem que se ater ao que está escrito lá. Então, se tiver cadastro de reserva, realmente, ela não tem direito ao cargo. Ela tem uma expectativa de que, se aparecer uma vaga, ela pode assumir ou não a pessoa. Então, realmente, a gente tem que ler sempre o edital, se atentar, porque muitas vezes a gente acaba criando uma falsa expectativa. Então, o edital é o que regulamenta especificamente, né, um concurso público. É claro que tem os princípios que estão na lei, etc., né, na Constituição Federal também, mas o edital é que vai determinar se é uma seleção, é um cargo temporário ou não, se é cadastro de reserva ou não, quantas vagas são. Né? O que acontece muito é que, às vezes, a prefeitura ou o estado ou a União faz
um concurso para 5 vagas, e aí tem 10 pessoas que foram aprovadas, você tem os 5 que vão assumir, mais 5 na reserva, e por um fato excepcional, um falecimento de um outro servidor, ou uma aposentadoria de outro servidor, então acaba abrindo uma vaga a mais, e pode acontecer ali de chamar as pessoas que estão na fila de espera, independente da vaga até para estabelecida ou não, porque pode ter surgido uma vaga no meio do caminho. Tá. O ouvinte, ele completou aqui, com relação à questão que a gente colocou, ele falou que tomou posse há 3 anos, e no caso eles alegavam falta de caixa. Então era essa a situação. Então tem uma questão importante aí, a falta de caixa é uma discussão bastante genérica, né? É a alegação de qualquer administração pública. Então precisaria verificar se era esse o problema ou não, verificar a lei de responsabilidade fiscal, se realmente estava atingindo o índice ou não, né? Então tem que ver junto ao órgão. Eu sugiro que ele procure o advogado que moveu a ação com ele, que conseguiu o direito dele, inclusive, tomar posse, né? Para que oriente ele especificamente. Doutor Vinícius Cascone, caso 123 Milhas, né, que anunciou essa suspensão das emissões de passagens, pacote da linha promocional, isso tem repercutido lá em Brasília, todo mundo saindo atrás. Qual a orientação que o senhor dá às pessoas? Como o senhor vê? Esse caso é bastante emblemático, né? Porque esse site, a gente chama de um site que é bastante conhecido, todas as pessoas conhecem, muita gente já comprou, conheço muitas pessoas que já compraram passagens e tiveram o seu serviço prestado efetivamente, então nunca teve um problema. São problemas pontuais que existiam como qualquer outra empresa de venda de passagens. Como já aconteceu, né, com o Hotel Urbano, a URB, depois sim. Virou. Acontece o seguinte, nós não sabemos ao certo o que ocorreu em relação a 123 Milhas, em relação a garantir essas passagens ou não, se houve um desacordo comercial com as companhias aéreas ou não, isso não cabe a gente discutir, né? A discussão aqui é a relação do consumidor que confiou na 123 Milhas, comprou, adquiriu aquela passagem e tem direito à prestação do serviço. Se o serviço não é prestado por culpa exclusiva da 123 Milhas, né, evidentemente que ela tem que devolver o dinheiro para esse consumidor. E mais ainda, né, a devolução simples, né, do que pagou com correção, né, e eventualmente até com juros, dependendo da situação que tiver estabelecida, ela às vezes não supre o dano que o consumidor teve. Por exemplo, muitas pessoas aí, a gente sabe que o custo da passagem aérea no Brasil hoje é muito caro, né? Então o sonho de viajar e de poder, às vezes, muitas vezes uma lua de mel, ou um casamento, ou um aniversário, ou encontrar um familiar, né? Visitar parentes. Então as pessoas vão ali usar o seu sonho, né? E comprar uma passagem pensando que ia ter o serviço prestado. Se conseguir comprovar que existem outras situações, por exemplo, danos materiais, eu perdi uma cirurgia, eu perdi um casamento, eu perdi um trabalho, eu perdi realmente uma outra coisa, uma conexão que eu teria, outra situação, viagem, eu posso pedir o ressarcimento, inclusive, que são os danos materiais que a gente chama. Então, tudo que eu perdi, que eu tive um prejuízo material, eu posso rever também. Né? Claro que o 123 Milhas não vai fazer isso, a não ser que seja judicialmente. Sim. E tem um negócio que chama dano moral também. Dano moral é toda a dor que eu sofri por ter perdido aquela sonhada viagem, aquela situação, o dano causado à pessoa ali emocionalmente. Né? Então essa dor ela também pode ser reparada. Acontece que isso acontece mesmo no judiciário, na justiça. Se o consumidor não entrar na justiça, ele não vai receber eventualmente um dano material e nem um dano moral. E essa questão específica aqui da devolução da passagem, né, que estão oferecendo um voucher para os consumidores, né, realmente cria uma grande incerteza. Eu não quero duvidar da idoneidade da empresa, mas já gerou uma grande insegurança no mercado, nos consumidores, de que esse voucher também vai poder ser aí garantido no futuro. Então, o que eu recomendo aí é a primeira coisa. Nós temos hoje mecanismos de acesso ao Poder Judiciário, à Justiça, né? Eu sempre digo para procurar um advogado, é importante o advogado assistir, né? Tem o juizado especial de pequenas causas, que as pessoas conhecem bastante, mas é importante estar assistido por um advogado, para que justamente esse advogado possa orientar qual o melhor caminho aí para o seu cliente, para o consumidor aí que está se sentindo lesado por essa situação no 123 Milhas. Num caso como esse, existe aquela situação, uma vez que uma pessoa consegue aqui, outra consegue ali, e isso já começa a gerar aquela jurisprudência e tudo mais? Ou são situações distintas, não pode ser usado como exemplo? Na verdade, essa questão do consumidor já é bem meio pacificada na justiça, né? Então, a chamada jurisprudência que a gente chama, tem muitas decisões repetitivas aí que dão direito ao consumidor. Inclusive, o ônus de provar passa a ser da empresa e não do consumidor nesse tipo de ação. Mas e se a própria 123 Milhas chegar e alegar que ela também
teve algum problema e é o passanel da vida, né? Aí eu tenho que ser um motivo de muito força maior, um caso muito fortuito, para tentar justificar, mas isso não tira o ônus dela ter que indenizar, né, o consumidor, né? Ou se ela teve algum problema com as companhias aéreas, e aí é uma relação comercial que não passa pelo consumidor, né? O consumidor não pode, que é a ponta mais fraca da relação, né? A ponta mais fraca da relação, não pode ser prejudicada por um desacordo comercial entre as companhias aéreas e 123 Milhas. Eles têm que se resolver entre eles e a 123 Milhas tem que arcar com a sua responsabilidade, porque foi ela a contratada diretamente. Ela que recebeu o valor do consumidor e ela tem que garantir a prestação do serviço. Se ela não garantir, ela tem que ser responsabilizada. Aí, 3h27, teria muito mais coisa para falar aqui, né? Inclusive essa questão do PROCON, já está em Brasília a situação, está todo mundo discutindo toda essa questão, que ainda vai longe, mas esperamos que, como o senhor bem falou, né, o consumidor é que não pode ser lesado, que ele confiou à empresa e agora, né, a empresa de alguma forma tem que ressarcir. Então a orientação, procurar um advogado, o próprio juizado especial civil, enfim, tomar medidas judiciais. E é bom sempre já correr logo atrás dessa situação para não deixar, porque depois vai virando um bolo, né? O que eu recomendo às pessoas é ter atenção, ver o que está acontecendo no mercado. Gerou uma grande estabilidade. Eu acho que é um problema de confiabilidade da empresa agora, então realmente o tempo é importante. Quanto mais cedo você agir, talvez mais chances você tenha de ter o seu direito resguardado. É isso que eu falo. Agora, evidentemente que eu não sei, diante do volume de passagens que foram vendidas, a capacidade que a empresa teria de arcar aí com essa situação, porque normalmente essas empresas acabam vendo muito do fluxo do caixa, né? Então, realmente o consumidor aí está numa situação não é fácil, é triste, né, ver as pessoas aí que criaram uma expectativa e podem ter o seu direito não garantido, não resguardado. Então, o que eu recomendo é tomarem as medidas mais rápidas possíveis, porque, infelizmente, né, tem uma máxima do direito só socorre quem grita, né? Então, na verdade, você precisa tomar uma atitude, correr atrás, senão você não vai ter o seu direito garantido. Com certeza. Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista e também trazendo todas essas orientações e a prestação de serviços aqui na CBN Campinas. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo aí. E me despeço, na quarta-feira que vem, Marco Guarizo estará aqui, então me despeço aqui do senhor. E muito obrigado aí por essas semanas desse bate-papo. Eu que agradeço, né? Esperando que o Marco não esteja comprando uma passagem das 3 milhas. Já voltou. Já voltou? Ele já voltou. Tá ótimo, então. Você já está aqui de volta em Campinas, então tá tranquilo. Ele já está aqui em Campinas, em solo campineiro. Obrigado, doutor. Então, boa tarde. Um abraço. Estúdio CBN. A Expo Flora está chegando e a CBN